capítulo de número 7, perdão, versículo de número 24. Mateus, capítulo 7, acho que eu falei errado aí alguma vez, Mateus 7, a partir do versículo de número 24. Glória a Deus. Amém? O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. A minha oração, Deus, é para que através dela o teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, que nós venhamos experimentar o cuidado sobrenatural do Senhor através da tua palavra em nossas vidas, que ela alcance o nosso coração como uma semente alcance uma boa terra, que esta palavra venha alcançar o profundo do nosso coração, como ela mesmo disse, a ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, que a tua palavra venha trazer renovo, fortalecimento, exortação aos nossos corações, que nós possamos experimentar o cuidado do Senhor sobre nossas vidas, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Amém? O texto bíblico que nós acabamos de ler aqui é um sermão, não é uma mensagem ministrada pelo Senhor Jesus, conhecido como Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E nos evangelhos nós temos outros sermões de Jesus, inclusive os principais sermões, alguns dos maiores, os principais não, alguns grandes sermões do Senhor foram pregados para uma única pessoa, né? Como é o caso de Nicodemos em João capítulo 3, e também para a mulher samaritana em João capítulo 4, né? São sermões que foram pregados a apenas uma pessoa. Outros sermões foram pregados apenas a uma família. É o caso de quando Jesus está na casa de Marta, Lázaro e Maria, né? E aí o Senhor prega ali uma palavra e aquelas mulheres, aquela família, né, junto com seu irmão, está ali presenciando aquela mensagem, aquela pregação do Senhor. Em alguns outros sermões, Jesus prega na multidão, no meio da multidão, como é o caso desse sermão da montanha aqui, onde aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam ouvindo a pregação de Jesus, né, o que Jesus estava ensinando naquele dia. O sermão da montanha, ele está no princípio do ministério do Senhor. Jesus está começando a pregar. Alguns milagres aconteceram, uma multidão se ajunta, né, a seguir Jesus, atraída por esses milagres. E quando já tem um número expressivo de pessoas para caminhar junto com o Senhor, ele tem a oportunidade de, nesse monte, esboçar uma das principais mensagens, uma das mais completas pregações de Jesus nos 4 evangelhos, né? Há quem diga, alguns teólogos concordam, que se nós conseguirmos cumprir aquilo que foi pedido para nós no Sermão da Montanha, nós conseguiremos alcançar o céu e fazer aquilo que Deus espera que nós venhamos fazer, né? O Sermão da Montanha, ele é completo. No Sermão da Montanha, Jesus fala de jejum, Jesus fala de oração,
Jesus fala que nós devemos ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Jesus fala do nosso comportamento com o próximo. Jesus fala de tribulações. Jesus fala de justiça. Jesus fala de esperança. Jesus fala da sua volta. Jesus fala de amor. Jesus fala do inferno. Jesus aborda diversos assuntos nesse Sermão da Montanha. Ele de fato é um dos mais completos textos de vida cristã que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Há algumas curiosidades dentro desse texto. Naquela época, por exemplo, não haviam caixas de som, microfones, né? E às vezes talvez você já se tenha feito a pergunta, como que Jesus prega para 5.000 pessoas no gogó, né? Naquela época, todo evento ao ar livre, que era palestrado, vamos dizer assim, todo evento ao ar livre que tinha uma mensagem, por exemplo, um comício político, um discurso de César ou de Herodes, havia uma técnica de transmissão para que alcançassem grandes massas, né? Tanto que é comum, tanto no templo construído pelos romanos e dado de presente aos judeus, né? O templo de mármore, que Jesus é levado pelo diabo lá no pináculo do templo para se atirar de lá, né? O templo que Jesus falou que derrubaria e reergueria em 3 dias, né? Então, esse templo mesmo, ele tinha um grande pátio, no tabernáculo também tinha um grande pátio, para se juntar uma grande multidão, e ali eles receberem uma palavra. E é claro que isso não era feito apenas no gogó, haviam técnicas. Havia, por exemplo, uma técnica de transmissão, que foi utilizada pelo Senhor, e Ele usou os discípulos para poder fazer isso. Alguns, por exemplo, Jesus ficava na frente, e o primeiro transmissor ficava a alguns metros para frente, até onde dava para ele ouvir o Senhor, e a mensagem era pregada assim, quem estava na frente falava, o transmissor recebia e falava para aquele grupo de pessoas, que chegava até no outro transmissor. Então a mensagem não era direta como nós fazemos aqui na igreja, né? Temos a caixa de som que nos ajuda, a mensagem era pausada. Se falava uma coisa e era como se fosse um telefone sem fio. O próximo transmissor falava para o grupo de pessoas e isso ia acontecendo. Nós temos isso biblicamente acontecendo de forma mais clara, nesse texto aqui do Sermão da Montanha mesmo, que logo depois vai acontecer a multiplicação de pães, com essa turma que está reunida aqui, e na multiplicação de pães, Jesus distribui os 12 cestos entre os discípulos, e pede para que se repartisse no meio da multidão, né? É a prova concreta de que os discípulos estavam totalmente envolvidos nas pregações de grandes massas de Jesus, né? Que eles estavam envolvidos nas mensagens do Senhor para alcançar as grandes massas, para alcançar as multidões. Isso também tem um porquê nisso aí. Não sei se você sabe, você aprende 30% daquilo que você escuta. Ou seja, daquilo que eu vou pregar para você aqui hoje, você só vai absorver 30%. Você absorve 50% daquilo que você vê e ouve, não é? Daquilo que os seus olhos veem, você já absorve um pouquinho mais, 50%. E você absorve 70% dentro daquilo que você ensina. Então até essa técnica é favorável para que os discípulos, né, fossem preparados para depois dar seguimento na igreja, porque o fato deles reproduzirem aquilo que Jesus ensinava, estava fazendo também com que eles adquirissem o conhecimento necessário, que eles precisavam adquirir em tão pouco espaço de tempo, apenas de 3 anos, né? Então essa é a técnica usada por Jesus no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre diversos assuntos. E aí o Sermão da Montanha começa no capítulo 5, versículo 1, e termina no texto que nós lemos aqui, no capítulo de número 7, no versículo de número 29. O texto termina dizendo assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Esse aqui é o final da pregação de Jesus. Quando Jesus acaba de pregar e desce do monte com seus discípulos, vai acontecer aqui no capítulo 8 e no capítulo 9, uma demonstração de compaixão de Deus, de misericórdia de Deus pela humanidade. E aí ele vai realizar alguns milagres, né, para demonstrar sua compaixão. Quando Jesus vai finalizar o seu discurso no Sermão da Montanha, ele deixa aqui então a parábola dos alicerces, né? Dos fundamentos, a parábola dos fundamentos. E é o tema da nossa mensagem de hoje. Hoje eu queria falar com os irmãos um pouco a respeito de fundamento. Você já leu a parábola, você conhece essa história, e essa história faz 2 comparações.
Essa história fala do homem que edificou a sua casa sobre a rocha e do homem que edificou a sua casa sobre a areia. Essa parábola nos ensina muitas verdades. A primeira delas é que nós enfrentaremos tempestades, rios transbordando e ventos impetuosos. Essa parábola me ensina que dificuldades nos sobrevirão. Irmãos, eu não posso caminhar dentro de um evangelho achando que esse evangelho é apenas um mar de rosas e não terá dificuldades. Aliás, o evangelho é para quem tem dificuldades, o evangelho não é para as pessoas que estão no mar de rosas, não é? Quando você pega os discursos de Jesus, ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para quem é Jesus, irmãos? Jesus é para quem está cansado, Jesus é para quem está sobrecarregado, Jesus é para quem carrega o fardo pesado. Jesus não é para quem está bem, para quem, entre aspas, né? Você vai entender o que eu quero dizer com essa frase. Jesus não é para viver sempre com Ele uma mil maravilha. O Senhor está falando assim: olha, quando o seu fardo, anda comigo, porque quando o seu fardo estiver pesado, eu vou estar aqui para dividir esse fardo com você. Jesus disse aos seus discípulos assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa parábola me ensina que as tempestades da vida, que os ventos impetuosos que me alcançam, eles sobrevirão sim sobre mim, e eu não estou isento deles. Todos nós aqui, infelizmente, estamos passíveis de ter uma enfermidade, de perder um ente querido, de ficar desempregado, de passar um aperto financeiro, de ter problemas no casamento, de ter problemas com os filhos. São as tempestades da vida que nos alcançam ao longo da nossa caminhada. Quando Jesus nos chamou para caminhar junto com Ele, Jesus jamais disse que nós estaríamos isentos de dificuldades. Muito pelo contrário. Nós, às vezes, nesse século 21 em que vivemos, é que ouvimos por aí esse evangelho apenas de mar de rosas, que prega que tudo é bênção, tudo é prosperidade, mas não foi isso que o Senhor disse quando nos chamou. Quando o Senhor nos chamou, Ele preparou o nosso coração para as adversidades, não é? Então essa parábola me ensina que ventos virão, que tempestades virão, que rios transbordarão contra a minha vida. E como que eu estarei quando isso acontecer? A preocupação de Jesus com a comparação dos fundamentos é para que nós venhamos pensar e refletir sobre a nossa condição quando passamos pelo vale da sombra da morte. Como está a nossa fé quando a tempestade nos assola? Como que está a nossa fé quando os rios transbordam? Como que está a nossa fé quando os ventos vêm contra a nossa casa? E aí essa parábola, né, essa comparação, ela vem preparar o meu coração para isso. Nós vamos inverter aqui os valores, no bom sentido, claro. Primeiro nós vamos falar sobre o homem que edifica a sua casa sobre a areia. O texto começa dizendo assim: todo aquele, né, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem. Jesus finaliza o seu discurso querendo dar uma ênfase, ou dando uma ênfase, em tudo aquilo que ele falou até agora. Jesus está dizendo aos seus discípulos o seguinte: olha, eu preguei, eu falei sobre jejum, eu falei sobre oração, eu falei sobre vida cristã, eu falei sobre dificuldades, eu falei sobre a solitude da vida, eu falei que vou cuidar de você. Agora, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. O ressalto de Jesus aqui, em primeiro lugar, é para que nós não venhamos ser meramente ouvintes da palavra. Jesus falou um monte de coisa aos seus discípulos, e Jesus ressalta agora a importância de não apenas ser um ouvinte daquilo que ele falou, mas sim um praticante daquilo que ele falou. Irmãos, nós vivemos uma geração onde as pessoas estão se tornando meramente ouvintes daquilo que Jesus ordenou ela para fazer. Nós somos a geração que mais ouve, nós somos a geração que mais escuta, e somos a geração que menos pratica. Porque aquele que é ouvinte e não é um praticante, ele está se tornando um hipócrita.
Aquele que é ouvinte e que não pratica a palavra de Deus é aquele que faz segundo o seu bel prazer. Ele está ouvindo o que é correto para ele fazer, mas ele não quer praticar ou não consegue praticar de fato aquilo que o Evangelho exige dele para praticar. Quando nós fazemos isso, nos tornamos meramente ouvintes da palavra de Deus, nós estamos edificando a nossa casa sobre areia. Irmãos, nos nossos dias, por conta da tecnologia e da modernidade, eu nunca fui em praia, mas a gente vê pela televisão que na beira da praia tem grandes prédios arranha-céus, construído sobre areia. Na beira da praia, construído sobre areia, hoje há prédios. Mas na época de Jesus, não haviam construções por cima da areia. Por quê? A areia não dá fundamento. Hoje a tecnologia permite o bate-estaca ir até lá na rocha, passar até o ponto de água, e leva concreto lá para depois subir o prédio, né? Hoje, naquela época não, naquela época o alicerce era raso. Então sobre a areia não tinha como edificar absolutamente nada. Era impossível construir sobre a areia, não tinha como. Quando eu me torno, ou seja, construir sobre a areia significa alicerces rasos, alicerces fracos, fundamentos fracos, fundamentos naquilo que é passageiro, naquilo que é mutável, naquilo que não é permanente. Jesus disse que quando nós nos tornamos apenas um ouvinte, e não um praticante do Evangelho, nós estamos edificando a nossa casa em alicerces fracos, nós estamos edificando as nossas construções sobre a areia. Deus não te chamou para ser um mero espectador, Deus não te chamou para ser um ouvinte. Nós não podemos continuar edificando a nossa casa sobre a areia, irmãos. Eu não posso edificar minha casa sobre o dinheiro, eu não posso edificar minha casa sobre o sim de Deus. Existem muitas pessoas, na nossa cidade há um número muito grande de desviados, porque foram pessoas que vieram para Jesus, por aquilo que Jesus era capaz de fazer, e no dia que Jesus não fez, as pessoas largaram o Senhor, se desviaram, abandonaram a fé. Sabe por quê? Edificaram os seus alicerces sobre a areia, sobre o sim de Deus. O texto que nós lemos, e nós já explicamos isso aqui na introdução, acabou de nos ensinar que Deus vai falar sim para nós, que Deus vai nos dar muitos milagres, que Deus vai agir em nossas vidas, mas que tem hora que Deus vai falar não, tem hora que nós seremos conduzidos ao vale da sombra da morte. Esse texto nos ensina que há momentos, irmãos, que nós enfrentaremos tempestades, ventos impetuosos e rios transbordantes. Então eu não posso edificar a minha fé, fundamentar a minha espiritualidade em cima daquilo que Deus vai ou não fazer, se Deus vai me prosperar ou se Deus não vai me prosperar. Não é para isso que nós fomos chamados, não é nisso que deve estar a nossa fé, não é aí que tem que estar a nossa fé, porque Deus hoje pode falar sim para você, e amanhã Ele pode falar não para você. Até Jesus recebeu um não de Deus. Por que você acha que receberíamos sempre o sim? Jesus ora a Deus no Getsêmani e fala assim: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus pede para o cálice ser afastado. O que Deus fala para Jesus? Não, você vai ter que enfrentar esse cálice. Jesus é abandonado na cruz. Na hora que ele está na cruz, ele menciona a frase Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus se sentiu desamparado pelo próprio Pai na cruz do Calvário. Se Jesus recebeu uma negativa de Deus, o que dirá eu e você, irmãos? Eu não posso edificar minha casa sobre areia, eu não posso fundamentar minha fé naquilo que Deus faz ou deixa de fazer, porque muitas pessoas, na hora que Deus não fizer, vai acabar largando a sua fé, abandonando a sua fé e largando o seu Deus. A nossa fé não pode estar firmada sobre areia. Se fundamentar a fé em cima daquilo que Deus faz fosse bom, o povo de Israel no deserto era para ser o povo mais crente que houve na história da humanidade. Olha, esse povo, eles saem do Egito após 10 pragas assolarem o Egito e não alcançarem a sua tenda.
Irmãos, vem piolho, e o piolho vai no animal do egípcio, mas não vai na ovelhinha do judeu. Vem densas trevas, e a cidade do Egito está escura, e na vila dos judeus tem luz. Vem sapo e entra dentro das casas dos egípcios e do judeu não. Vem a morte e mata todos os primogênitos do Egito, e dos filhos de Israel ninguém morre. Vem gafanhoto e come a plantação do Egito, mas a do judeu que mora junto, que está plantando junto, não come. Esse povo experimentou o cuidado sobrenatural de Deus para sair do Egito. Quando eles saem do Egito, atrás vem Faraó. O mar se abre, eles atravessam o mar em terra seca, irmãos. Quando eles acabam de atravessar, o exército do Egito vem atrás e o mar se fecha e engole o exército do inimigo. Eles chegam no deserto, Deus coloca uma coluna de fogo. Por quê? O deserto que eles atravessam é mais de 40 graus durante o dia, há uma parte da tarde, por volta de 1h da tarde, o deserto que eles atravessavam marcava mais de 40 graus. E num determinado momento da madrugada, por volta das 3h da madrugada, esse mesmo deserto era 10 graus abaixo de zero. Deus coloca uma coluna de fogo para eles não morrerem de frio durante a noite. Não era um foguinho não, irmãos. Eram 3,5 milhões de pessoas, é a grande Belo Horizonte. Imagine uma coluna de fogo para aquecer a grande Belo Horizonte. Era um colunão de fogo, irmãos. Ninguém tinha que pôr lenha lá para o fogo continuar aceso. Era Deus que provia aquele fogo. Eles viam a presença do Espírito Santo de Deus na coluna de fogo que aquecia eles durante a noite. Eles tinham durante o dia uma nuvem que cobria 3,5 milhões de pessoas, a grande BH, para eles não morrerem de calor naquele deserto. Sabe o que era melhor? Se eles andassem para a direita, a nuvem acompanhava. Se eles andassem para a esquerda, a nuvem acompanhava. Se eles fossem para frente, a nuvem andava para frente. E se eles andassem para trás, a nuvem andava para trás. Esse povo viu água sair da rocha. Esse povo viu Deus sarar eles de enfermidade, viu as vitórias sobre inimigos no deserto, e eles nem eram preparados para lutar. Não foi o povo da história bíblica que mais presenciou milagre de Deus na vida deles. No entanto, foi o povo que mais murmurou. E não foi qualquer murmuraçãozinha que eles fizeram, não. Esse povo murmurou tanto diante de Deus, esse povo reclamou tanto diante de Deus, que Deus extermina esse povo no deserto, os murmuradores. Fala, por conta da murmuração de vocês, ninguém vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Sabe o que aconteceu? Dentro dessas 3,5 milhões de pessoas, todos os que tinham mais de 21 anos, morreram durante a travessia do deserto. E os seus filhos entraram na terra prometida. Sabe por que Deus fez isso? Porque eles murmuraram. Experimentaram milagres de Deus, mas edificavam a sua fé sobre a areia, literalmente. Não é um milagre que vai fazer com que os meus alicerces sejam profundos. Porque se eu fundamentar minha fé naquilo que Deus faz, o dia que Deus não fizer, a pessoa acaba largando do Senhor. Então não dá para fundamentar no milagre. Se fosse para fundamentar naquilo que Deus faz, Israel no deserto seria o povo mais crente que houve na história. E no entanto, eles são os que mais experimentaram milagres e foram os mais murmuradores da história. Murmuraram tanto a ponto de Deus tomar uma decisão extrema. Falar assim, olha, não dá. Eu vou exterminar todo mundo e outro povo vai chegar na terra prometida. Então eu não posso edificar a minha fé em cima daquilo que Deus pode ou não fazer. Eu não posso edificar a minha fé em Deus quando está tudo bem, porque na hora que o vento soprar, eu não vou conseguir ficar de pé. Talvez seu casamento está dando problema, talvez sua vida financeira está dando problema. Talvez você está enfrentando dificuldades a nível de enfermidades. Talvez você perdeu um ente querido durante esse ano. Nós não podemos fundamentar a nossa fé dentro daquilo que Deus faz ou deixa de fazer, não.
Você não pode fundamentar a sua fé nas coisas dessa terra. Isso é fundamentar a fé sobre a areia. Não é aí que eu fundamento a minha fé, não é aí que eu estabeleço os meus pilares, não. A geração de hoje quer que você faça e sirva a Deus dessa forma. Mas não é assim que nós devemos fazer, irmãos. Nós não podemos estar assentados aqui dentro dessa igreja por aquilo que Deus pode ou não fazer. Hoje muitas pessoas vão para a igreja achando que a igreja é um fundo de investimentos. Muita gente vai para a igreja querendo só receber bênção. O nosso evangelismo é assim: vai para a igreja e Deus vai te abençoar. O nosso evangelismo precisa ser: vem para a igreja, senão você vai para o inferno. Essa é a pregação de João Batista. Raça de víboras, fugi da ira vindoura. Arrependei-vos enquanto é tempo. Essa é a pregação de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A pregação da igreja atual: vem para a igreja que você vai ser abençoado. Está errado, irmãos. O que nos move para este lugar, amém? Amém? O que nos traz para este lugar é o nosso nome escrito no livro da vida. É a nossa salvação, não aquilo que Deus faz ou deixa de fazer. A nossa fé não pode ser uma fé alicerçada sobre areia. Por isso que está cheio de gente daqui para ali, dali para cá, caçando a bênção. Ele vai onde ele quer ser, onde ele pode ser abençoado. E o nome mesmo escrito no livro da vida não tem. Porque somos uma geração que fundamenta a fé sobre areia. Somos a geração que não tem alicerces profundos. Somos a geração que faz aquilo que acha que está certo. Nós fazemos o que queremos e deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. A pessoa olha para uma garrafa de vinho e fala assim: não, eu posso beber, não tem problema. Ela faz o que ela acha que ela pode fazer. Não, eu posso participar disso aqui, não tem problema. Eu posso ter comunhão com isso aqui, não tem problema. Eu posso me juntar com as trevas, eu posso me assentar à roda dos escarnecedores. Eu posso viver no meio do pecado. Ele faz aquilo que a carne dele quer. E ele deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer. Um exemplo: a pessoa já faz o que quer. Aí vou citar um exemplo. Aí o dízimo que ela deveria dar, não, isso aqui eu não vou fazer. A oração que ela deveria praticar, não precisa ir na segunda-feira, não precisa jejuar. Porque além de fazer aquilo que ela acha que pode fazer, ela deixa de fazer coisas que ela deveria fazer. É a geração que tem a casa edificada sobre areia. Não é aí que tem que estar os nossos alicerces. Deus deixou, meus irmãos, a sua palavra, a Bíblia. Sabe para quê? A Bíblia não foi escrita para responder onde estão os dinossauros. A Bíblia não foi escrita para responder com quem Caim se casou depois que ele saiu errante pelo caminho. Com quem os filhos de Adão casou. A Bíblia, embora teologicamente todas essas questões têm respostas, depois você pode me procurar que eu te dou as respostas teológicas para isso. A Bíblia não foi escrita para isso. Sabe para que a Bíblia foi escrita? Para conduzir você ao seu caminho de salvação. É para isso que ela existe. O objetivo dela é nos levar para o céu. É nos conduzir no caminho que agrada o Senhor. É para isso que Jesus disse o Sermão da Montanha. É para isso que o Senhor deixou para nós a sua boa e perfeita palavra. Se Ele deixou a sua boa e perfeita palavra para nos levar à nossa salvação, isso significa então, meu irmão, que eu não ajo segundo o meu próprio pensamento, eu caminho de acordo com a palavra de Deus. Ou eu obedeço essa palavra ou não tem nada feito. Ou eu me torno um praticante, não apenas um ouvinte, ou o negócio não vai dar certo. Tem muita gente ouvindo, que concorda, que acha legal, acha a Bíblia bacana, mas não pratica. Cuidado, porque uma hora os ventos vão vir,
os rios vão transbordar, a tempestade vai chegar, e como você está? Você vai permanecer de pé? O homem insensato construiu a sua casa sobre areia, dentro dessas características que mencionamos até aqui, e quando veio a tempestade ele caiu, e Jesus ressalta que grande foi a sua queda. Não construa sua casa sobre areia, em todos os sentidos que você puder pensar. Construa o seu casamento sobre alicerces fortes, porque a dificuldade conjugal vai vir. E se o seu alicerce conjugal não for forte, não vai ficar de pé. Construa os seus filhos numa base de alicerce forte, porque o mundo vai chegar oferecendo coisas para ele. E se ele não tiver um bom alicerce, grande vai ser a queda. Construa a sua vida financeira em cima de alicerces fortes. Faça uma faculdade, cresça, conquiste aí algum diploma, corre atrás. Não fica dependendo de uma coisa só não. Trabalha, porque senão vem a tempestade. E nós não conseguiremos ficar de pé. Cuida da sua saúde, a sua saúde tem que ter alicerces fortes. Diminui um pouco na comida, faz uma caminhada, porque senão uma hora você vai chegar no médico e não vai conseguir ficar de pé. Tudo que nós fazemos precisa ter bons alicerces. A sua fé também precisa ter bons alicerces. Não coloque os fundamentos da sua fé sobre a areia. Jesus disse que aquele que ouve aquilo que ele pregou, acabou de pregar no sermão da montanha, e pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A nossa fé precisa estar fundamentada na rocha. Em primeiro lugar, a rocha é Cristo. Paulo chama Jesus de a rocha fundamental na igreja de Corinto. Chama aos Efésios de rocha angular, pedra, rocha, mesma coisa. O Senhor é a nossa rocha. A minha fé e os meus fundamentos precisam estar alicerçados em Cristo. Somente Cristo. E mais nada. Você precisa de Jesus e de absolutamente mais nada. Essa rocha também é a palavra. Aquilo que ele acabou de mencionar no Sermão da Montanha, nós chamamos de rocha. Os ensinamentos de Jesus são a rocha aonde a nossa fé precisa estar fundamentada. Hoje é o segundo domingo de dezembro, hoje é dia da Bíblia. É um dia separado, especial. Hoje é o dia da palavra de Deus. Deveria ser feriado mundial, na minha opinião. São 1500 anos de história, da sua junção Antigo e Novo Testamento, feita quando a igreja tinha 500 anos, Tinha um grande número de cartas, um grande número de livros, de escritos a respeito do início da igreja. E aí a igreja se reuniu e clamou pelo Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus revelasse qual eram os livros que conteriam o Novo Testamento, para que fosse agrupado ao Antigo que já estava pronto. Isso aconteceu num evento chamado Cânon Bíblico. Nós chamamos de Cânon Bíblico esse evento. E aí o cânon, porque é uma vara de medir. E aí agrupou-se o Novo Testamento e juntou ao Antigo Testamento, formando a palavra de Deus sobre direção do Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus é a rocha que fundamenta a nossa fé. É aqui que deve estar o nosso alicerce. Jesus está falando assim: aquele que ouve a isso que eu preguei e pratica, estará sobre a rocha. A tempestade vai vir e ele vai permanecer de pé. Seja obediente à palavra de Deus. Não seja apenas ouvinte da palavra do Senhor. Seja um praticante daquilo que Jesus expôs para você. Seja praticante. Deus não te chamou para ser um ouvinte, pratica a palavra. Meu irmão, vai valer a pena. Aqui nessa terra nós vamos viver 70, 80 anos.
E a Bíblia diz que o que passa disso é enfado da carne, é cansaço. Na glória nós vamos viver a eternidade para sempre com o nosso Deus. Vale a pena obedecer. Não se deixe levar pelos prazeres deste mundo, não se deixe levar pelas coisas dessa terra. Pratique a palavra do Senhor. Porque se você pratica a Bíblia, quando o vento soprar, quando a tempestade chegar, você vai permanecer de pé, diz o texto. Enfrentaremos problemas. Eu enfrento dificuldades, você enfrenta adversidades, eu tenho certeza disso. Mas nós permanecemos de pé porque praticamos a palavra de Deus. Seja obediente à Bíblia, e o salmo vai se cumprir sobre você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O atingido aí não quer dizer que a pedra não vai pegar no você, não. Significa que após a guerra, você vai permanecer de pé. Seja obediente à palavra do Senhor, seu casamento vai permanecer de pé. Fundamente a sua espiritualidade na palavra de Deus, e a sua vida espiritual vai permanecer de pé. Repara para você ver se não é assim. Quem está frio, quem está reclamando de coisas que Deus não está fazendo. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que a nossa fé esteja fundamentada na sua palavra. Quando nós fundamentamos a nossa fé na palavra de Deus, nós permanecemos de pé. Jesus chama isso de prudência. Construa a sua espiritualidade em cima daquilo que Jesus ensinou. Meu conselho para você: leia o Sermão da Montanha na sua casa. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa para se manter de pé. Talvez você entrou aqui nessa noite tombando, caindo, já sem forças. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, pensando em desistir. Deus manda dizer para nós, no dia da Bíblia: fundamente a sua fé no Senhor, fundamente a sua fé na palavra, e você vai permanecer de pé diante da adversidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. A palavra de Jesus, ela tinha um diferencial. Ela era uma palavra com autoridade. E a palavra com autoridade dessa noite é: fundamente a sua fé sobre a rocha, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Amém? Se coloque de pé, vamos orar.